Amém, povo de Deus? A gente pode sentar. A gente já podia até ir embora, né? Já. Nossa, que momento maravilhoso que Deus proporcionou para nós. Que bênção. Mas Deus quer falar conosco. Deus tem algo especial para cada um de nós. Deus quis que nós estivéssemos aqui nessa noite. Deus quer falar com cada um de nós. Meus irmãos, como é de praxe, a apresentação, né? Me chamo Jason, eu tenho 39 anos, mês que vem faço quarentão, vou sair do deserto, né? Atravessar esse deserto dos quarentão. Eu tenho 3 filhos, eu moro na cidade de São José, atualmente estou como coordenador do meu grupo de oração lá, que é a Luz das Nações, e durante esses 2 anos também fui chamado para o núcleo aqui da Arquidiocese, tanto na formação e tanto na pregação, ajudar nesses 2 ministérios a formar novos pregadores e formadores. Uma alegria muito grande, já tive aqui algumas vezes, não sei se todos, quando vim aqui alguém já, acho que a maioria já está olhando assim, né, a gente já vê, mas quem não me conhece, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Irmãos, para a gente meditar um pouco sobre essa palavra, eu queria começar fazendo você imaginar um pouquinho. Imagina só, é só para imaginar, tá? Se você descobrisse que hoje, a hora que você chegar na tua casa, vai ter um telão, e nesse telão vai estar tudo gravado que você falou no dia de hoje. Todas as palavras que você falou, desde você acordar, com quem você falou, tudo, em casa, no trabalho, no trânsito, e lá vai estar a tua família inteira, as pessoas que você mais gosta, vai estar sentado para ouvir tudo que você falou, imagina só. Às vezes, você fala, não, tranquilo, eu não falei nada hoje, foi tranquilo o meu dia. Ou, vamos aprofundar, além disso, imagina a seguinte situação, não só o que você falou, mas que também vai ter a possibilidade de tudo aquilo que você pensou hoje, as tuas intenções, tudo que estava no teu imaginário, que você sentiu, que você pensou, que você desejou, vai ser transmitido para todo mundo. Imagina só. Claro que isso não vai acontecer, né? Mas tem uma pessoa que tem esse privilégio na nossa vida, que é Deus. Deus, ele tem esse telão. Ele consegue sondar todas as intenções do nosso coração, aquilo que nós pensamos, deixamos de pensar, aquilo que nós falamos. Deus conhece o nosso coração. O Salmo 138 diz claramente isso. Deus sonda o nosso coração, né? Antes de eu levantar, Deus já sabia que eu ia levantar. Antes que a palavra seja dita, proclamada, Deus já sabia o que eu iria falar. Deus conhece o nosso coração, como nós cantamos mesmo com a música do Dunga ali, né? Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da nossa dor. Por que eu estou falando isso? Porque para Deus, Ele olha tudo, Ele tem olho em tudo. Tem um Provérbios que diz assim: em todo o lugar estão os olhos do Senhor, contemplando os bons e os maus, tanto os bons quanto os maus, quanto os bons quanto os maus. Eu vou fazer para os dois, para a gente falar assim, que lado aqui é mau, esse aqui é bom, não, então os dois, os bons e os maus. Esse vai ser o tema de hoje. Em todo lugar estão os olhos de Deus. Eu queria convidar você a pegar a palavra de Deus, para a gente meditar sobre isso lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 15, ali tem a página, né? Então tá facinho. Provérbios capítulo 15, quando você vai folheando, achando aí, está depois de Salmos, antes de sabedoria ali, queria só trazer um breve contexto, né, quando nós falamos de Provérbios. O que é o livro de Provérbios? O que significa isso aqui? Aqui nós temos a sabedoria de Deus, aqui é o manual do cristão, de como nós podemos viver, né? Então aqui nós aprendemos como que Deus organizou a vida, aqui está a sabedoria aplicada no nosso cotidiano, né? Salomão, a maioria dos provérbios que tem aqui, foi Salomão que escreveu naquela época, né? E nesse capítulo 15 nós vamos ver que se repete muito algumas palavras, boca, língua, coração, pensamento. Nós vemos que esse trecho fala muito sobre isso, né? Por quê?
Salomão está querendo nos chamar a atenção no nosso interior e não no exterior. Ele quer falar conosco que Deus olha para o nosso interior, não só pela aparência daquilo que nós fazemos. Ele vai chamar a atenção a respeito disso. Não que o tema é que Deus sabe tudo, mas nada do nosso interior passa sem o conhecimento de Deus. Deus sonda o nosso coração. Então eu vou ler para vocês do 1 até o 9, mas só para vocês entenderem, do versículo 1 até o 4, nós vamos ver ele falando da palavra. Depois nós vamos ver a disposição, Deus vê a disposição de quem quer aprender, e do versículo 8 até o 9 ali, a gente vai ver também como que Deus vê o nosso coração, o nosso culto. Então lá versículo 1, uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera, a língua dos sábios ornamenta a ciência, a boca dos imbecis transborda a loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua sã é uma árvore de vida, a língua perversa corta o coração. O nécio desdenha a instrução de seu pai, mas o que atende à repressão torna-se sábio. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Os lábios do sábio destilam saber, e não assim é o coração dos insensatos. Os sacrifícios do pérfidos são abominação para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama os que prende à justiça. Palavra do Senhor. Então vamos lá, o primeiro ponto, meus irmãos, que a palavra quer trabalhar conosco hoje. Deus não está preso, não vai além das aparências. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, Deus vai além das aparências. A gente vai ver ali que o homem sim, ele é e sempre está vendo a aparência. É muito engraçado isso, né? Às vezes a pessoa chegou pela primeira vez, você olha para a pessoa e fala, não fui com a cara dela. A pessoa não falou nada, ela só apareceu. Ah, não bateu o santo. Não é? Você já ouviu isso aí? Não fui com a cara, não sei o que tem uma coisa ruim. Tem uns que falam, não, tem uma coisa negativa, assim, sentir uma energia. Já vai até para outros caminhos ali, né? O homem vê a aparência, ele olha, né? Exemplo, eu comecei a trabalhar num resort, que é o Costão do Santinho, e eu trabalho com o presidente, eu atendo o presidente e os diretores de lá, fazendo um acompanhamento com os líderes. Para ir lá, eu tenho que fazer o quê? Tenho que vestir de acordo com lá, por causa da aparência do lugar, porque lá é importante, você está de blazer, você está vestido a caráter, porque isso é importante lá nesse sentido, né? Então a gente dá de César aquilo que é de César, entendeu? Que é importante, mas Salomão ele quer dizer aqui algo profundo, né? Ele não fala apenas da aparência sobre inteligência, ele não fala só do sentido da aparência do cotidiano, mas da aparência da falsa religiosidade também nossa. Então eu queria provocar, muitas vezes a gente aparenta ser uma pessoa religiosa, mas no escondido, no íntimo, não. Em casa, se alguém vê a gente, fala que a gente nem é de Deus, que a gente está afastado de Deus. Então ele vai falar muito, muito, muito. Por que isso acontece? Por que a gente busca tanto aparência hoje? Por que a gente quer mostrar tanto? Por que a gente busca a aprovação das pessoas? Tem um estudo que mostra, né, dentro da neurociência, que o ser humano ele busca status, currículo, sucesso, ele tem necessidade de aprovação, porque está ligado a uma área do cérebro que gera dopamina, cada curtida, cada elogio, então a gente sente feliz. Mas qual que é o problema disso? O cérebro, ele se acostuma com isso, ele vai cada vez mais buscando o exterior para o outro, que ele tem que se mostrar, e o que acontece com o interior? Fica vazio. Quantas pessoas que você conhece, meu irmão, minha irmã, que tinham sucesso, dinheiro, fama, curtida, mas que eram totalmente vazios? A primeira vez quando eu fui estudar isso, uma primeira pessoa que eu lembrei, uma pessoa muito conhecida na internet,
Acho que todo mundo já ouviu falar dele, Whindersson Nunes. Conhece? Cara, o maior do Brasil de sucesso, de curtida, de aprovação, mas ao mesmo tempo, vazio. Né? Entrou em depressão, tentou suicídio. E quantos outros artistas que nós conhecemos que estão nesse ponto? São João Paulo II, ele alerta um negócio, ele diz assim, ó: quando o homem perde a verdade sobre si mesmo, fica buscando no exterior entender quem ele é, através do ter, só no exterior, olha o que ele diz: quando o homem perde a verdade sobre si mesmo, ele passa a medir o seu valor através do que ele aparenta. E aí onde que entra uma vida vazia? Se eu não sei quem eu sou, eu começo a me medir por aquilo que eu tenho, então eu vivo numa comparação, e a gente sabe o resultado disso. Nada nesse mundo satisfaz, nada consegue preencher, somente Deus pode preencher a nossa alma, tanto que a própria cultura nossa, o mundo de hoje prega isso. O que o mundo prega para nós hoje? Você é o que você tem, não é? Não é assim? Eu vou ajudar vocês. Quantas vezes chega uma pessoa vestida de terno, a gente muda o nosso comportamento? Quando entra um médico, a postura, a gente muda. O médico está aí, fica quietinho aí, peraí, vamos escutar ele. Vira uma autoridade. Quantas vezes nós estamos assim, nossa, viu o carro dele? Deve ser importante. A gente mede as pessoas pela cultura, tanto que hoje a internet, o que é pregado na internet hoje? Lifestyle, é para tirar foto em bom restaurante, com carro, por quê? Porque o que vende é o que você passa que você tem, não o que você é. Então a cultura de hoje vale por que você tem, só que para Deus, meus irmãos, você vale porque você é filho, você vale porque você é filho de Deus, não por aquilo que você tem. O Senhor está mais interessado no que você é, na tua identidade, na tua história. Estão entendendo a profundidade disso? Tanto que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2563, diz assim que Deus quer tanto o nosso coração, o nosso ser, que ele diz o seguinte: o coração é a morada onde eu estou, é onde eu habito, é no coração que Deus deseja nos encontrar, é na nossa intimidade, não naquilo que a gente aparenta, não é na aparência, né? Não é na performance religiosa. Muitas vezes, como eu dizia aqui na entrega, a gente muitas vezes pode esconder a nossa tristeza dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo, mas para Deus a gente não consegue esconder, meus irmãos. Para Deus não tem como aparentar. Deus conhece o nosso íntimo, e isso é maravilhoso, porque Ele conhecendo o nosso íntimo, e se a gente tiver coragem de apresentar, Ele pode nos curar. Entenderam? É bom que Ele veja, é bom que Ele saiba. Com Ele não tem máscara, não tem aparência. Ele quer o nosso ser por inteiro. Segundo, Deus vê as nossas também palavras. Começa do versículo 1 ao 4 ali, falando da palavra, da boca, da língua, né? E Jesus confirma isso no Evangelho também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, ele diz o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? A boca fala do que o coração está cheio. O que significa isso, meus irmãos? A nossa linguagem não é neutra. Não estou falando de ideologia de gênero não, tá? A nossa linguagem não é neutra. Como assim? Tudo que você fala tem um sentido, tem um peso. Toda palavra tem uma visão e uma percepção interior tua, daquilo que está dentro do teu coração. Ou seja, quem vive cheio de medo, fala com medo. Quem vive cheio de ira, toda hora irritado, quando fala com ira. Quem está cheio do Espírito Santo, quando fala com vida. Estão entendendo? Aonde que a palavra está querendo dizer? Isso aqui, gente, não é só espiritual, isso aqui é profundo, é uma dimensão antropológica, humana, pegando um gancho também da neurociência.
Eu gosto de estudar muito sobre antropologia, como que Deus nos fez, como que é o funcionamento do nosso cérebro, por que a gente faz isso. Olha só, nós temos um órgão que chama amígdala. Quando ele se inflama, ele fica no sistema límbico. Quando você está nervoso, ele enche, ele inflama. E aqui que é o neocórtex, que é a razão, fecha. O que acontece? Falei e nem pensei no que falei. Acontece isso? Muitas vezes, olha só, eu nem pensei, eu só falei. Ou seja, quando aqui está inflamado pela ira, pela emoção, e eu não tenho razão, eu ajo por impulso, eu falo por impulso, e aí eu falo que aquilo que já está cheio. Então, se você está xingando muito, se você está toda hora maldizendo, porque seu coração está cheio disso ainda. Olha só a pancada, São Basílio, doutor da igreja, ele diz o seguinte: a língua é intérprete do coração. A língua é intérprete do coração. Aí eu preciso te perguntar, então. Eu faço essa pergunta para mim também, tá? Quando você está cansado, como que você conversa na tua casa? Quando você está um pouco mais nervoso, como que você conversa? Como que você age no teu trabalho? Como que você tem falado no teu grupo de oração? Como tem sido a tua comunicação hoje? Do que teu coração tem estado cheio hoje? Irmãos, a espiritualidade nossa, isso é muito importante, não aparece não só na nossa oração, mas principalmente na nossa atitude. É na nossa atitude que a gente demonstra a nossa espiritualidade, é na maneira que a gente fala, é na maneira que a gente age, e é muito perigoso a maneira que a gente fala, porque a nossa palavra, ela edifica, como ela também destrói. Vou contar muito rápido, mas bem rápido mesmo, um testemunho de um amigo que infelizmente perdeu a vida. Ele teve um problema que nem o meu. Ele foi usuário de crack. Chegou no fundo do poço que nem eu. Foi resgatado, começou a participar, era um menino feliz, alegre, servindo. Fazia 6 meses que estava participando do grupo de oração. Retiro, tudo a gente ia, ele ia também. Um dia a gente foi fazer uma ação de vender toalha no grupo de oração para arrecadar dinheiro. E infelizmente, ele vendeu para umas pessoas que não pagaram. E a gente foi prestar conta na época para o coordenador da época, e o coordenador não estava muito bom das cabeças não, estava nervoso demais. Então quando ele foi devolver a toalha, ele foi prestar conta, e ele falou: cara, não consegui, vou ter que pegar ainda outro dia, e ele soltou os cachorros para cima dele. Eu não perguntei para você, eu não mandei você vender para essas pessoas, eu quero o dinheiro e pronto, acabou. O que você vai fazer, como você vai fazer, para mim não importa, mas ainda hoje vem com esse dinheiro aqui. Ele saiu para fora, eu fiquei com vergonha por ele. Ele saiu para fora, ele falou para mim assim: cara, se fosse 6 meses atrás, eu quebrava esse cara no meio. Aí eu falei: cara, para, velho, releva, está nervoso, está agitado, tem que pagar a conta, tem não sei o que, perdoa. Só que ele levou para o coração, ele não soube lidar com aquilo, e ele teve uma recaída. O mesmo 6 meses que ele ficou de pé, foi os 6 meses que ele caiu, só que ele caiu para nunca mais voltar. A última vez que eu tive a oportunidade de ver ele, ele chorou comigo e falou: cara, Jason, eu só penso em tirar minha vida, eu não sei mais o que fazer. Tentamos levar ele internado, tentamos fazer de tudo. Eu falei: cara, quando você estiver assim, vai em casa. E naquele final de semana, eu estava num simpósio em São Paulo, da faculdade. Quando eu volto, minha mãe me fala: olha, vai direto para o velório, nem passa em casa, para você conseguir despedir dele. Ele se enforcou no varal da casa, num varal. Irmãos, a palavra começa dizendo: uma resposta branda aplaca o furor, mas uma palavra dura exercita a cólera. A gente precisa ver como nós estamos falando. A gente precisa ver que o nosso coração está cheio, porque às vezes está cheio de mágoa ainda, pessoas que você não perdoou. Talvez o teu coração está um cemitério ainda, cheio de mágoa, de rancor, talvez você não se perdoou,
e isso você tem destilado. Pessoas feridas por onde passa, fere outras pessoas. Pessoas machucadas, por onde passa, machuca outras pessoas. E uma pessoa curada, por onde passa, leva a cura. Estão entendendo? Terceiro, meus irmãos, Deus deseja um coração que é verdadeiro. Em Provérbios 15:8 vai dizer o seguinte: os sacrifícios dos pérfidos são a abominação para o Senhor, a oração dos homens retos lhe é agradável. Ou seja, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos lhe é agradável. Aqui existe uma nova verdade, né? Em João 4 o Senhor fala que Ele busca os adoradores, que vão adorar em espírito. Ele quer os corações, meus irmãos, Ele quer os corações verdadeiros, aqueles que adoram. Tanto que o Catecismo da Igreja Católica, eu falei do 25:63, no 62 diz assim: a oração nasce do nosso coração, é do nosso interior. Deus quer o nosso coração. Tanto que Santa Teresa diz: a oração não consiste em pensar muito, olha só, mas em amar muito. A isso consiste a oração, não em fazer muito, mas em amar muito. Não basta levantar as nossas mãos, é preciso a gente entregar o nosso coração, meus irmãos. Porque quando o olhar de Deus toca, tudo se transforma. Olha para o teu irmão e fala aí: onde o olhar de Deus toca, tudo se transforma. Talvez eu falando aqui, nossa, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo parar com esse vício. Realmente, sozinho, meu irmão, não tem como, cara. A gente só consegue isso com a força de Deus, que é a força do Espírito Santo. Ezequiel 36 diz, né? Tirarei do teu coração de pedra e colocarei um coração de carne, e meterei o meu espírito para que possais observar as minhas leis e viver o meu mandamento. É só assim que nós vamos viver reto com Deus. Nós só vamos curar o nosso coração, só vamos encher o nosso coração quando nós fizermos a experiência de ser transparente com o Senhor. Senhor, tira esse coração que é de pedra ainda, que não consegue amar, que é orgulhoso, que é ganancioso, que é egoísta demais. Tira isso que é de pedra e me coloca um coração que é teu, porque quando o Senhor colocar o coração dele que é de carne, o Espírito Santo, Ele vai mudar os nossos pensamentos, as nossas intenções, aquilo que a gente fala, como a gente pensa. Mas isso se dá pela ação do Espírito Santo, é Ele que dá força, meus irmãos. Atos 1:8 está claro: descerá sobre vós o Espírito Santo, que dará força para ser o quê? Minhas testemunhas. Para que assim no final do dia, quando as pessoas chegarem em casa e tiver o telão, as intenções vão estar boas. A gente não vai ter preocupação de mostrar uma coisa que ninguém pode ver, aquilo que está oculto, aquilo que a gente esconde de todo mundo. Mas o Espírito Santo vai moldar isso e transformar aquilo que era pecado em graça. Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, se a gente permite que Ele toque com o seu olhar, que tudo transforma. Amém? Pergunta para o teu irmão aí, entendeu, irmão? Ficou com alguma dúvida? Irmãos, fecha os teus olhos por um instante. Talvez faça essa experiência mesmo assim, ó. Respira fundo, ó. Acalma teu coração. Talvez exista alguma área na tua vida que você tenha tentado esconder até de você mesmo. Você evita de pensar sobre isso. Talvez tenha áreas que você nem quer mais falar. Abuso, traição, algumas decepções, algumas vergonhas, até raivas que você passou com você mesmo, porque você queria ter agido de uma maneira, ter falado e você não falou, e até hoje você se culpa por isso, por não ter tido atitude na época, por ter sido covarde naquele momento, por não ter sabido o que fazer, se acovardou. Mas hoje o Senhor, meus irmãos, Ele não vem aqui para nos humilhar,
Ele vem porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe. Ele, mais que ninguém, sabe aquilo que está inquietando o teu coração, aquilo que rouba a tua paz. Ele conhece o teu pensar, Ele sabe que muitas vezes você tem ainda ficado preso ao teu passado, não acredita que Deus pode mudar a tua história, às vezes se fecha até para ser feliz, acha que não pode ser feliz. Se algo começa a dar certo na tua vida, você fica até com medo, achando que já vai acontecer algo de ruim na tua vida. Você se fechou ao amor, talvez você se fechou até para o teu casamento, você não consegue nem mais ter relacionamento. Hoje virou uma aparência o casamento, não se beija, não se abraça, não se curte, não tem desejo um pelo outro, não tem sede um pelo outro. Irmão, Deus vê o teu coração, cara, melhor do que você mesmo. Os olhos do Senhor não são olhos de um fiscal, que está querendo te punir, que está querendo te atrapalhar a tua vida, muito pelo contrário, os olhos são de um Pai. Irmãos, o Deus que olha para ti é um Pai que está olhando para ti, como você que tem filho sabe, quando você olha para o teu filho e vê, você sofre com ele quando ele sente dor, quando ele está doente, quando ele está necessitando de algo, quando acontece algo na escola e você não pode fazer nada. É o mesmo olhar de Deus, é um olhar de um Pai que te ama, que te conhece, que quis você. Eu dizia no início, o Catecismo da Igreja Católica para 27, Deus colocou o desejo de Deus está escrito no coração do homem, sendo que o homem foi feito por Deus, e para Deus você foi feito para Ele, você foi feito para o amor, foi feito pelo amor e para o amor, e Deus, esse Deus não cessa de atrair o homem até si, Deus não cessa, Ele enviou profeta, rei, juiz, Ele enviou o Filho, Ele envia até hoje profetas, pregadores, padres, Ele não cessa de atrair o homem até si, e essa verdade, essa felicidade que o homem tão busca, só se encontra nele, meu irmão, porque Ele é o teu Pai. Com os olhos ainda fechados, peça que o Espírito Santo agora venha iluminar o teu interior. Espírito, ilumina aquilo que está em trevas, que eu não enxergo, revela aquilo que precisa ser curado em mim, porque muitas vezes eu me pego em padrões, eu sempre estou confessando o mesmo pecado, eu me pego sempre, quando eu entro em casa, eu me pego sempre com um nervoso desnecessário. Da onde vem isso, Senhor? Da onde brota essa raiva? Qual ferida que está exposta, que faz eu ser tão nervoso, tão irritado, que faz eu ter tanto medo das coisas? Vem Espírito Santo, ilumina agora, revela o que precisa ser curado, purifica as minhas intenções. Às vezes eu tenho as intenções que são contrárias ao Senhor, eu sempre fico pensando que as coisas vai dar errado, e eu me travo, eu fico achando que as coisas têm que dar sempre errado. Cura as minhas intenções, purifica principalmente as minhas palavras, Senhor, as palavras do meu coração, que eu viva todos os dias, Senhor, a partir de hoje na tua alegria, Senhor, com teu olhar amoroso, Senhor. Eu me abro, Senhor, eu me abro à tua cura, Senhor, eu me abro, Senhor, o meu interior, para que o Senhor possa tocar agora nessas mazelas, nessas feridas, nessa tristeza, nessas tristezas que eu tenho, Senhor. Eu me abro, Senhor. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter
Quero conhecer teus planos. Diga para ele assim: os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Me fizeram fracassar. O quanto, Senhor, quanto que eu já chorei. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo dos meus planos. Diga para ele: sem ti, Senhor, nada eu posso fazer. Sem ti, nada posso fazer. Aonde? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Diga para ele: os meus passos, Senhor, a minha vida. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Ah, se não for assim, Senhor. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. O Senhor me mostra uma imagem muito forte, mas ao mesmo tempo é uma imagem importante que o Senhor está te curando. O Senhor me mostrava uma mulher que estava com uma faca na mão, que olhava para a faca, e o desejo era de fazer. Tem te tentado essa vontade de se ferir, tentado acabar com a tua vida. Eu me emociono porque o Senhor me mostra o rosto dessa mulher, e o Senhor te diz: minha filha, eu estou contigo, eu te abraço, você não está sozinha, volta para mim, deixa eu cuidar de você, você não está sozinha, eu cuido de você, para de correr de mim, eu te vejo, eu olho para ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca no meu coração muitos com desejo de ter intimidade com o Senhor, de se aproximar do Senhor. Muitos estão com desejo de viver a caridade dentro de casa. Bendito seja, Senhor. Quanta revelação o Senhor traz agora de pecados, coisas que estavam ocultas e o Senhor revelou o coração. O Senhor dá a graça nesse momento, meu irmão, dessa revelação, de você de uma vez por todas tirar isso da tua casa, de você romper com esse vício, de você romper com essa falta de perdão. A palavra que o Senhor me dá é esperança. O Senhor renova a esperança de muitos. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por toda a palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos incomodou, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor quer agir, Senhor, vai agir ainda nessa semana, Senhor. Obrigado pelo espírito de decisão que muitos estão aqui, decisão de não viver mais por aparência religiosa, mas de começar a viver de fato o Evangelho, de viver uma vida de oração. Bendito seja, Senhor. Santificado seja o teu nome, grande tu és.
maravilhoso. Obrigado, Senhor. Te amo, Senhor. Eu te amo. Muito obrigado. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Cante a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Vamos ficar de pé. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Possamos aplaudir o nosso Rei, o nosso Senhor, que nos deu a graça dessa noite. Obrigado, Senhor. Exaltado seja, Senhor. Bendito seja. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém. Olha para o teu irmão e pergunta assim: foi bom? Meia boca, te pego na saída. A gente pode sentar. Eu só tenho um recadinho bem breve mesmo da minha parte. O ano passado eu tive uma grande graça de escrever um livro de algo que eu sofria muito. Faz 20 anos que eu entrei na inovação, né? E quando eu entrei eu sofri um pouco de ansiedade. Não sei se você já sofreu, mas eu cheguei mais de 2, 4, 3 vezes para o hospital achando que eu estava infartando, e era ansiedade. E aí eu me sentia culpado. Como que eu vou ser ansioso se eu sou de Deus, né? E raiva. Nossa, como eu sofria com raiva. Eu ficava nervoso. Como que eu vou pregar paz se eu sou nervoso, né? E aí eu comecei a estudar tanto na faculdade, depois fui me especializar tanto na neurociência e também na inteligência emocional, né, de Daniel Goleman. E aí fui buscar na igreja, o que a igreja fala sobre isso. E aí, estudando, vivendo, trabalhando isso na minha vida, o ano passado, e atendendo algumas pessoas, saiu um livro sobre isso, que é inteligência emocional à luz da nossa fé, que é a união, que é aquilo que o Papa nos ensina, João Paulo II, fides et ratio, fé e a razão, né? Então aqui está os dois. O que a ciência nos ensina, como lidar com a irritabilidade, com medo, com a ansiedade, e como que nós temos aqui um modelo perfeito, que é Jesus, porque Jesus teve todas as emoções, teve medo, teve raiva, mas como que ele lidou com isso? Então o livro está dividido em 4 partes. O que Jesus, a inteligência emocional, o modelo perfeito que é Cristo, a escola dos santos. Então todo capítulo tem escola dos santos. Como que Santa Teresa, como que São Carlos Borromeu viveu para lidar com as paixões? Todo capítulo tem exercício também, para de como você aprender a lidar com as emoções e não ser refém delas, porque o que sabota a nossa fé muitas vezes é não saber lidar com aquilo que a gente sente. Quem gosta desse assunto, ou quem quiser presentear alguém, né, vou estar ali no fundo, vai estar o livro ali, tem o prefácio do coordenador da arquidiocese, que é o Luiz, e também do Padre Pedro, que é o fundador do Servos Cristo Redentor. Então, você comprando, você me ajuda a comprar fralda, e ajuda na missão também. Então, quem quiser, como que compra, como que paga? Cartão, dinheiro, agiota, mentira. Jason, eu gostei, eu quero presentear, só que eu não trouxe dinheiro. Não tem problema, leva. Depois você me paga, vocês são de igreja, ninguém vai me dar calote. Então pode levar sem medo mesmo, né? Só pega o telefone e depois pode acertar depois. Então quem quiser, eu vou estar lá no fundo, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Eu não entendo um Deus assim, um louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu, e para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão.
louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os